várias crenças. Algumas são crenças reais, que acontecem de fato. Se eu atravessar a rua, na frente de um automóvel, eu posso ser atropelado e posso morrer. Essa é uma crença verdadeira ou falsa? Verdadeira. E por isso eu me cuido, né? Por isso eu olho para um lado, eu olho para o outro, por isso eu evito atravessar em lugares que não são permitidos, porque é uma crença verdadeira. Se eu atravessar e o carro bater, eu realmente posso sofrer um acidente grave e vir a falecer. Agora existem outras crenças que a gente vai aprendendo na infância. Eu vou dar um exemplo de uma. Você tem um pai muito bravo, muito nervoso. Então você é criança e todos os dias, quando a sua mamãe preparava sua refeição, colocava a mesa, o seu pai entrava e dizia assim: tá pronta a comida? E ele dizia assim: tá tudo pronto. E então ele sentava e dizia: mas é isso que tem para comer? Batia forte na mesa, esbravejava com ela, com a sua mãe, dizia para ela: o que você fez? Você sabe que eu não prefiro isso. Você era pequena, mas você assistia isso, você ouvia isso. E ele gritava fortemente com ela, batia, pegava muitas vezes a panela de arroz, ia até lá fora, jogava lá fora e falava: você sempre faz a mesma coisa, eu não admito que você faça isso. Você era só uma menininha, só um menininho, mas você assistia, ouvia. E aí a sua mãe ficava ali calada, quietinha. Ele, depois de gritar, esbravejar, ele se retirava. E então a sua mãe dizia: eu não aguento mais, eu não aguento. O seu pai é terrível, o seu pai é que, olha, esses homens não prestam. E você ouviu isso um dia, você viu isso outro dia, você viu isso outro dia, e você cresceu. E agora, quando você é grande, você olha os homens e qual é a sua crença a respeito deles? Os homens não prestam. Quantos homens você conhece? Bem, um. Quem era ele? O pai. Ele era uma figura de autoridade. E por causa do comportamento que você viu, que você ouviu e que você experienciou, viveu, você formou uma crença. Então, crenças são formadas mediante aquilo que eu vejo, que eu ouço e que eu experimento, ok? As crenças são formadas assim. Então, mediante o que eu vejo, ouço, experimento, eu fixo uma memória, eu consolido uma memória. Aquilo repetido, memória consolidada, transforma-se em crença. Eu passo a acreditar daquele momento para frente de que aquilo é uma verdade incontestável, mesmo que ela não seja. Porque a verdade incontestável é que o pai não prestava e era difícil, mas não que todos os homens não prestavam e eram difíceis. Mas aquela foi a crença, porque a mãe expressava isso, eu ouvi isso e repetidamente acabei trazendo isso. Trazendo isso lá para o nosso paralítico, ele estava ali há 38 anos ouvindo: a água mexeu, fulano caiu, fulano curou. Consolidação de memória. Viu, ouviu, experienciou, assistiu isso acontecendo, fixou na mente e para ele isso era uma realidade. A água de fato tem poder para curar? Então não era verdade de que a água curava. Os historiadores, quando veem isso, eles começam a pesquisar e eles dizem que de fato não é claro se realmente a água tinha poderes curativos ou era a crença deles, a fé era tão grande que ao caírem lá eles saíram curados. Eles não chegam a um consenso a respeito disso. Então a água não tem poder curativo, mas de tanto ver, ouvir e repetir, eles passaram a acreditar, todos que estavam ali, porque se tinha multidão de gente ali é porque não acreditava na cura? Não, eles estavam ali por quê? Porque eles acreditavam de que um dia, quem sabe, eles seriam curados. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso é importante, porque nós vivemos de acordo com as nossas crenças. O que pode fazer uma pessoa ficar 38 anos na beira de um tanque esperando a cura? Uma crença. O que pode fazer alguém, uma mãe, orar por um filho durante 30 anos, 40? Uma crença. O que leva a gente a ficar casado com uma pessoa 10, 15, 20, 30 anos? Uma crença. O que traz você cada sábado aqui a essa igreja? Uma crença. O que faz você não comer determinados alimentos? Uma crença. O que faz você falar com
dia a dia com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Uma crença. O que faz você trabalhar de sol a sol, sábados e domingos, e juntar muito dinheiro e construir uma vida lá no Brasil e outra aqui e ficar nesse... Uma crença. As crenças dirigem a nossa vida. Elas são importantes. O problema é que geralmente as crenças são geradas inconscientemente. Nós não tomamos consciência dessas crenças. Vamos vivendo, dirigimos toda a nossa vida baseada na crença e não tomamos consciência de por que fazemos o que fazemos. E aí começamos a agir muitas vezes de modo automático, como aquele homem. Aquele homem agia de modo automático. A crença era na água. Ele estava sentado ali há 38 anos. Jesus chegou perto dele. Quer ver como era automático? Jesus se aproxima dele e faz a pergunta. Não faz uma pergunta. Ele faz a pergunta. E ele diz assim: você quer ser curado? Olha que pergunta. O que ele estava fazendo ali 38 anos se não era para ser curado? Então por que Deus vai perguntar isso dele? Porque Jesus perguntou isso então. Jesus não sabia? Jesus sabia. Mas talvez aquele homem não sabia direito porque ele estava ali. E o próprio texto bíblico mostra que ele não sabia. E mostra que muitas vezes as nossas crenças são inconscientes. A gente está fazendo o que está fazendo. A gente está vivendo com quem está fazendo, com quem estamos vivendo. A gente está trabalhando o que a gente está trabalhando. A gente não toma consciência do porquê de fato a gente está fazendo. A gente tem as nossas justificativas, claro. Porque se vem na igreja, porque eu sou adventista,